pessoal, tudo bem? Aqui é o Júnior e nós teremos o nosso momento de devocional. Tá preparado? Tá com a sua caneca de café, sua Bíblia, caderno, lápis? Eu espero que sim. E eu espero que esse seja um momento onde Deus possa ministrar no meu coração e no seu coração. Então preste atenção em tudo que Deus quer falar com a gente hoje. Feche seus olhos. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse período de leitura da Tua Palavra, que possamos agora silenciar as vozes que às vezes estão irritando o nosso pensamento. E nós queremos ouvir a Tua voz agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu espero que você esteja nesse momento de leitura bíblica aqui como caminho santo. Eu espero que Deus tenha falado muito com você e nós estamos lendo dois livros muito importantes, 1º e 2º Crônicas. Eu acho que são livros que às vezes muitas pessoas desistem nesse meio tempo, né? De ler esses dois livros. Por quê? Porque são livros que às vezes estão repetindo algumas coisas que nós já lemos. Porém, esses dois livros são extremamente importantes para nós. Se você começou a ver aí os 9 primeiros capítulos de genealogia, às vezes é difícil de ler, mas Deus tem algo poderoso nessa genealogia, falando que existe um plano perfeito e existe uma genealogia onde o Messias virá. Então esses dois livros são muito importantes. São importantes para falar também um pouco mais sobre reinados e também para falar um pouco sobre a parte de sacerdote. Então, nesse livro você vai encontrar algumas histórias muito interessantes. Também tem a história você vai começar ali a história do rei Davi, quantas coisas que ele fez, né? Quantas coisas boas que ele fez, um homem segundo o coração de Deus. Esse livro é maravilhoso, esses dois livros são maravilhosos. Eu espero que você não desanime na sua leitura bíblica. Isso será maravilhoso. Mas eu queria perguntar para você. Eu tenho pensado ultimamente, às vezes a gente fica indagando o que, se Deus está ouvindo ou se Deus nos responde. Eu trabalhando às vezes na igreja aqui, eu escuto várias pessoas falando, nossa, Deus não me responde. Deus não se preocupa com os meus problemas. Deus não responde às minhas aflições. Eu tenho orado e Deus não tem respondido. E isso não é de uma pessoa só, mas é de uma sociedade. E eu quero falar algo antes de entrar um pouco no pensamento aqui, que você que está me ouvindo, você que está ouvindo agora, nós estamos vivendo em uma era onde nós precisamos de respostas muito rápidas, onde nós não conseguimos esperar. Se você for lembrar, há alguns anos atrás, vou dar uns 15 anos atrás, antigamente você tinha que ligar para a pizzaria para você pedir a sua pizza. E demorava algum tempo, às vezes as pessoas não atendiam, não era tão rápido. Hoje em dia, você basta entrar num aplicativo e você consegue fazer o seu pedido. Hoje as pessoas querem as respostas assim. E Deus não é assim. Deus tem processos. É óbvio que tem situações na sua vida, na minha vida, que às vezes vai ser assim. Mas Deus gosta de trabalhar também o nosso coração. Então preste atenção. Não é que Deus não te responde. Às vezes é porque você está muito apressado para ouvir aquilo que Deus tem para você. Ok? Então, esses dois livros são muito interessantes. E eu quero compartilhar, na verdade, uma história de um rei chamado Ezequias. Ezequias, ele foi um rei onde ele foi sucessor do teu pai. O pai de Ezequias, ele foi um rei onde ele não foi tão bem. Teve muita idolatria, não seguiu aquilo que Deus pedia. E Ezequias chegou. Nesse momento, ele pegou o reinado e ele modificou aquilo que o pai dele tinha. Modificou as práticas que o pai veio fazendo e eram práticas erradas. Esse
eu quero pegar essa história de Ezequias e dar umas duas lições para nós do que a gente precisa fazer para a gente alinhar o nosso coração para também a gente ouvir a Deus. O tema disso hoje, o tema do nosso devocional hoje é quando o coração se volta, Deus responde. Então, presta atenção, Ezequias está em 2 Crônicas, os capítulos 29, 30, 31 e 32, você pode ler aí na sua Bíblia. Eu estou narrando mais ou menos, mas quando nós alinhamos o nosso coração, quando o coração se volta ao Senhor, Deus responde às nossas dúvidas, os nossos anseios. Então, presta atenção, Ezequias ele começou a fazer uma reforma religiosa. Em 2 Crônicas 29 até o 31, você vai ver isso. Ele iniciou o seu reinado em 25 anos, abrindo e consertando as portas do templo. O que isso fala? Uma reforma religiosa. O que isso é na nossa vida na prática? Nós precisamos quebrar muitas vezes os ídolos do nosso coração. Ezequias fez isso no segundo livro de Crônicas. Ele começou a quebrar todos os ídolos para voltar à adoração específica para Deus. Você está com dificuldade de ouvir ao Senhor? Então, eu faço o desafio para nós aqui. Eu preciso fazer isso muitas vezes. Mas comece a revisitar, Deus, o que tem me afastado do Senhor. Assim como Ezequias fez, ele começou a limpar aquilo que o pai dele estava fazendo de errado. E às vezes nós precisamos revisitar. Nossa, Deus, eu tô adorando ao Senhor do jeito que o Senhor merece. Às vezes nós precisamos ter uma reforma aqui de alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Porque quando nós temos esse alinhamento, Deus ouve e Deus responde. Outra coisa, ele restaurou, olha o que Ezequias fez, restaurou a Páscoa. Ele voltou a celebrar a Páscoa, era uma festa importantíssima para o povo, aonde o pai dele já tinha se desvirtuado, mas ele volta com essa prática que ele entende, a celebração da Páscoa. E uma coisa que eu quero priorizar aqui, você está com dificuldade de ouvir a voz do Senhor, eu falo para vocês, calma aqui, respira, mas celebra aquilo que Jesus fez na sua vida. Tenha um coração grato, celebrando a Páscoa, celebrando a salvação em Cristo Jesus. Às vezes a gente se imerge tanto nos nossos problemas, nas nossas coisas, que o nosso coração fica desalinhado. O nosso coração fica entristecido e a gente não consegue ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Relembra. Tenha esse lembrete na sua cabeça, na sua memória, na sua família. Relembre aquilo que Jesus fez por você. E lembra no começo desse devocional, espere o Senhor falar com você. Realinhe o teu coração e eu tenho certeza que Deus vai falar com você todos os dias. Todos os dias, de formas diferentes, principalmente através da Bíblia. Assim como eu e você estamos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia como igreja, Deus fala com a gente, não é verdade? Então, eu quero convidar você a ter esses dois pontos, ter uma reforma, às vezes, quebrando algumas coisas que a gente precisa quebrar no nosso eu, para que Cristo seja glorificado, e também lembrando do sacrifício de Jesus. É muito importante que nesses dois livros, eles vão enfatizar a identidade, a linhagem, a adoração, mas mostra que o destino da nação muda conforme o coração do rei. Você vai ver nesses livros muitas coisas sendo diferentes porque reis erraram, outros reis acertaram, outros reis priorizaram a Deus. Então eu quero falar para você, priorize ao Senhor e o coração dele voltará para ter um alinhamento com o seu. Esses livros são maravilhosos, mas Deus ele procura pessoas que estão disponíveis a serem modificadas e pessoas humildes para serem modificadas. Deus ele chama em Salmos para que a gente verifique o nosso coração, sonde o nosso coração para ver se há em nós um caminho mau. Então hoje, esse devocional, Deus nos chama para verificar. Deus, sonda aqui o meu coração. Se eu estou
enfatizando outras coisas, se eu estou enfatizando coisas que não tem nada a ver com o Senhor, se eu estou esquecendo do teu sacrifício, o sacrifício do teu filho sobre a minha vida. Deus, eu quero que o Senhor sonde o meu coração, sonde todo o nosso coração para que o nosso coração seja alinhado, porque conforme esses livros nos ensinam, quando o coração do povo se volta, Deus responde, Deus alinha e Deus prospera. Esse reinado de Ezequias, no final, fala que ele teve uma abundância. Por quê? Porque ele priorizou as coisas que precisaram ser priorizadas. E eu não estou falando de coisas financeiras, mas eu estou falando do que Deus quer fazer com a gente. Deus, ele quer um alinhamento do nosso coração para ele colocar a gente em outros lugares. Aqui você, às vezes, acha que a tua vida não está indo para frente, Deus não te responde. Peço que você pare e analise aquilo que você está fazendo, analise o seu coração e peça para o Senhor, assim como está em Salmos, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero orar com você agora, quero orar por nós, porque a gente precisa revisitar todos os dias isso. Feche os seus olhos. Deus, sonda o nosso coração, sonda se nós tiramos o Senhor do lugar que o Senhor merece. Sonda se o nosso coração está idolatrando outras coisas. Então, eu peço, ó Pai, para que o Senhor nos ajude a focar no Senhor, ter os olhos fixos no Senhor, e que possamos sempre lembrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário. E no terceiro dia Ele ressuscitou para que tenhamos vida nova, vida em abundância e também na eternidade. Ache em nós corações dispostos a ser modificados, mas também a ver Jesus em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e lembre, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau.